Eu acho que vocês são as pessoas específicas e ideais para a gente falar pelo currículo de vocês e pelo que vocês representam no aspecto geral na medicina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia Priscila, bom dia Ana Karine. Aí a pergunta vai ser para as duas e uma responde lógico de cada vez. O que significa e o que causa essa polêmica toda da adultização? Aí quem fica à vontade. Primeiro, agradecer o convite. Quando nos convidaram, a gente já atendeu prontamente o convite e fizemos um remanejamento em agenda, justamente pela importância do tema. E para a gente é uma grande satisfação poder contribuir com o nosso conhecimento e deixar um pouco do nosso dia a dia e da nossa preocupação com as nossas crianças. E aí, enquanto ao tema, essa polêmica grande, não é um tema novo, mas foi exposto agora com muita inteligência, E o que a gente precisa iniciar tratando sobre essa temática é a importância do desenvolvimento infantil e especialmente o respeito em cada fase do desenvolvimento. E a adultização, ela vem justamente roubando esse espaço, essa oportunidade da criança se desenvolver adequadamente, passando respeitosamente por cada fase. E é quando a criança está exposta a comportamentos e atitudes desproporcionais à sua realidade e que isso vem colecionando prejuízos de forma silenciosa. E com isso, aos poucos, a criança vai ganhando um palco, uma exposição bem fora da realidade da infância. Isso. Como a doutora Priscila falou, a adultização não é um assunto novo, mas realmente estamos acredito que há uns 15 dias, com essa polêmica aí, que após esse vídeo que foi muito bem feito, que trouxe assim realidades que existem há muito tempo. E assim, cada dia mais a gente vê essas crianças que muitas vezes é iniciado de uma forma até mesmo inocente, Porque criança gosta de dançar, gosta de brincar, de tirar foto, e aí às vezes com essa questão de tipo, tá só brincando, é criança, não faz mal e tudo, mas assim, as mídias, a rede social, ela distorce um pouquinho essa inocência. Então, para a criança, isso é inocente. Mas para quem está ali, naquele dia a dia, e principalmente o que a mídia traz, essa questão assim, das redes sociais de trazer uma monetização muito importante, então muitas famílias, elas não sei, muitas entendem que é de forma inocente, não tem a dimensão do problema que isso pode gerar, mas outras ignoram, essa problemática. Então, assim, essa adultização que a gente está falando hoje é justamente essa infância que é roubada, das nossas crianças. Tem alguns pontos que a gente pode classificar como adultização. Por exemplo, o uso de roupas, maquiagens, também roupas e maquiagens. A questão da própria fala da criança em si, também gesto que as crianças fazem, coreografias, que são as chamadas dancinhas. E aí eu queria me apegar a um ponto desses itens que eu citei aqui, duas situações que me chamam a atenção. Roupas e a coreografia, as dancinhas. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando surgiu o vídeo do influenciador, agora recentemente, eu também vi uma matéria na TV Bandeirantes e uma mãe, aí não me lembro qual foi o estado, a filha tinha 12 anos de idade e essa filha gostava de gravar. A meu ver, já é um erro você dar um celular a uma criança, e aí essa criança tinha uma conta no Instagram, um outro erro, na minha concepção. Eu queria que vocês, se eu estiver errado, podem falar, não tem problema nenhum. Dois erros aí. E a criança começava a gravar dancinhas. Um terceiro erro, e a criança postava no feed, no stories, enfim.
Daí a mãe começou a perceber que essa conta da criança estava tendo muita visualização, muitas curtidas, muitos comentários. O que é que a mãe faz? Um absurdo, na minha concepção. A mãe pega essa criança, cria uma outra conta, 18 mais, e começa a fazer fotos e vídeos sensuais da filha de 12, 13 anos de idade. Esse foi o processo de tempo que ela percebeu que a conta estava viralizando. E ela cria essa conta um ano após, com 13 anos. E aí ela começa a fazer a conta 18 mais, com vídeos e fotos sensuais. E começa a comercializar essas fotos. Quer dizer, além da adultização, uma exploração. Sim. E isso é mais comum do que a gente pensa. Né? Como eu estava falando, assim, que tipo, tem algumas famílias que postam e tudo, e é de forma inocente, postando o seu dia a dia, sua rotina, né? E antes a gente via até um cuidado mesmo de não expor qual é a escola que a criança estuda, né? Tampar assim o símbolozinho na farda e tudo, porque se preocupava realmente em alguém chegar até essa criança aí e fazer algum mal. Hoje em dia a gente não precisa ter esse contato físico com a criança para poder gerar, né, algum prejuízo, algum mal. E justamente o que a gente tem visto é que tipo, isso vem acontecendo às vezes partindo dos próprios pais, porque vê que gera engajamento, que tem aquele interesse por trás só daquela dancinha, né? E aí, como você falou, então abre uma outra conta, começa a comercializar e a mãe só está pensando ali na questão financeira. Na Né? monetização. Na monetização. E aí, só que o que é que acontece? É uma exposição, é uma criança. Então, imagine, ela tá abastecendo e tá mantendo e incentivando uma rede de pedofilia que tanto se tem feito trabalho para se combater. Mas aí, antes era algo mais distante e hoje não. Hoje a gente vê que sai de dentro da própria casa, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, muita supervisão mesmo. E esses erros que você foi citando, realmente são, né? A gente pode até comentar sobre essas questões, porque, tipo, o acesso precoce ao celular, né? O acesso às redes sociais, a não supervisão dos pais. Então, assim, são vários erros realmente. E a exposição em si, né? Que aí tem roupa, gestos, a questão das danças, porque as crianças elas imitam, né? Então elas não têm elas têm a inocência. Então elas estão só dançando. Mas, assim, são danças erotizadas, né? Sensualizando. E muitas vezes elas estão até mesmo com roupas de criança, mas de barriguinha de fora, de perninha de fora. E isso a gente sabe que é o que vai fortalecendo o engajamento, né? Como a doutora Ana Karine bem falou, acaba virando um produto de pedofilia, né? De consumo da pedofilia. O tanto que a gente tenta proteger as crianças com tantas leis, né? De proteção, de orientação, e acaba que as redes sociais e dentro da própria família, na maioria dos casos, esse produto começa a ganhar espaço, a ter uma expansão. E a própria família, talvez, né, inicialmente não tenha a dimensão daquilo, até começar a perceber que a criança está sofrendo uma série de consequências, que é justamente o público que, quando a gente recebe, quando chega para a gente, precisando de tratamento. Então, é uma criança que mudou de comportamento, que o apetite está diferente, porque a criança também não entende o teor de tudo aquilo que está acontecendo, mas ela está viralizada nas redes, ela tem um engajamento alto, então ela é uma criança diferente das outras crianças. É uma criança que chega na escola e ela influencia as outras crianças, porque é como se ela tivesse sempre, ela está sempre um passo à frente. Então ela está sempre trazendo novidades que as outras crianças não trazem, e aí algumas começam a querer acompanhar, e aí tem os pais que regram, e aí tenta limitar aquela amizade, mas aquela criança, de fato, que está exposta, ela, em algum momento, ela começa a ter prejuízos, e não são poucos, e não demora, né? Então, a gente começa a ver mudança no comportamento, isolamento, baixa autoestima, as relações sociais, interpessoais, né?
O presencial, o corpo a corpo, fica muito limitado porque a criança só consegue interagir com as câmeras e ela não tem a mínima noção do quanto aqueles números representam em quantidade de pessoas. Então, ela está ali com uma câmera e quantas pessoas estão consumindo aquele produto. E aí a criança, quando começa a sofrer com tudo isso, começa a colecionar danos, né, à saúde mental, de modo que uma intervenção muito boa e de qualidade consegue, de fato, salvar essa criança. Mas até chegar a esse suporte, né, de qualidade, já ficou muita coisa no caminho. Então, assim, é algo muito sério, né? E, infelizmente, a nossa profissão, né, enquanto profissionais da saúde mental, quando a gente recebe casos complexos como esse, eles não chegam assim, aconteceu isso por isso. A gente vai descobrindo ao longo do caminho. Só chega que a criança está isolada, mudou de comportamento e os responsáveis talvez se dão conta do que pode estar relacionado, mas aí talvez a conta já não exista mais e aí a gente fica ali buscando tratar do problema, tratar da criança e quando a gente vem entender o que de fato é o problema, muitas águas já rolaram. Então, assim, são prejuízos de curto, médio e longo prazo. Doutoras, do ponto de vista psicossocial, qual o impacto que isso gera numa criança e nas famílias? Muitos. Como a doutora Priscila estava falando, essa criança que ela é exposta precocemente, né, e rotineiramente, porque quando a gente sabe que começa a virar algo habitual, então faz parte do dia a dia dessa criança. Então é uma criança realmente que ela vai ter limitações, né, assim, no ponto de vista já que ela vai ter um prejuízo geral, em todos os âmbitos, né, um socioafetivo, na parte acadêmica, uma criança que vai estar exposta a situações vamos dizer assim, vulnerabilidade, porque vai estar instável emocionalmente, né? Então vai ter um comprometimento aí acadêmico, né? É uma criança que tem que estar sempre notando que a interação social dela vai estar diminuída, uma criança mais isolada. Então, assim, quanto mais precoce a gente perceber, né, os pais e cuidadores perceberem, eu digo pais, cuidadores e educadores, né, que estão mais tempo com essas crianças, perceberem essas mudanças de comportamento, tem que procurar ajuda para que esse prejuízo ele não se instale, né? Eu digo muito que o olhar tem que ser atento, né, e precoce para que a gente identifique e cuide, porque os prejuízos podem ser inúmeros mesmo, em todos os âmbitos, né, em casa, na escola, na vida social e dependendo da idade, desde muito criança, que às vezes pode não ter um entendimento em si, mas que às vezes por ser uma rotina de estar usando muito o celular para gravar e tudo, e às vezes feito pelos próprios pais, essa criança, quando quebra essa rotina que ela está sendo exposta, ela também começa a mudar o comportamento. Ela não vai entender de engajamento, de vídeo, que gera like, curtida, essas coisas, para ela só vai estar gravando vídeo, fotos, essas coisas, mas que, como é uma rotina de todos os dias, ou praticamente todos os dias, e quando isso é quebrado, essa criança também já começa a demonstrar mudança no comportamento. Então, mesmo ela sem entender toda a situação, afeta do mesmo jeito. Então, assim, é um prejuízo que vai estar em todos os âmbitos na vida dessa criança. E partindo para os adolescentes, que já têm um mínimo entendimento, né, dessa questão das redes sociais, um mínimo, né, muito raso, porque eu acredito que nem a gente consegue alcançar a dimensão do que as redes sociais conseguem alcançar. A gente consegue observar assim, muito, muito nitidamente que é aquele adolescente que tá ali super descolado, de frente às câmeras, fazendo dancinha, né, todos os dias, postando rotina, enfim, postando aquele mundo maravilhoso, perfeito e recebendo os incentivos, né, do pessoal que patrocina, enfim.
Quando essa criança é em sala de aula, por exemplo, numa escola, é a criança que não apresenta um trabalho, que não entrega uma atividade, que não tem não conversa não conversa num grupo de 4, 5 amigos, é aquela criança que está ali isolada no cantinho, apagadinha na sala de aula. Você não reconhece que é a mesma pessoa. Então, de frente às câmeras, tem uma alta performance. E nas relações sociais tem um comportamento totalmente diferente. E quando a gente começa a ver os prejuízos na adolescência, já entram no nível, né, de adoecimento muito mais sério, muito mais grave. E ao ponto de, por exemplo, o transtorno de identidade, né? A busca da identidade pessoal. Isso é algo que a gente vive muito no nosso dia a dia e dentro dessa realidade, o adolescente está ali ganhando engajamento, expondo ali o que ele acredita que, né, é essencial para aquele momento, e aí ele não consegue ver resultado, começa a ter uma queda, e quem sou eu nesse mundo, né? Então antecipou uma fase, e quando você chega na fase que deveria estar, né, propriamente dita, meio que não tem mais o que fazer. Então o que é o mundo mais na frente, depois de ter antecipado tanta coisa fora de hora? E aí os problemas começam a ter uma dimensão muito maior. Tem uma idade ideal, por exemplo, para que seja dado um telefone celular, uma criança de repente 12, 13, 14 anos, não, a idade basicamente não é 100% legal, mas o ideal seria que a partir de X idade. E uma segunda pergunta, quais as consequências dessa transformação precoce de criança para adolescência ou para adulto já? Então, a idade em si é algo que eu acredito que um tanto quanto relativo, porque tem muito mais a ver com o nível de instrução, maturidade e acompanhamento da família. Porque você dá uma ferramenta, entregar um celular com acesso liberado à internet, enfim, às redes sociais, sem o monitoramento do que está fazendo, das consequências daquilo ali, porque a gente conhece o mínimo das regras de convivência do dia a dia, né? Se eu discutir com alguém, se eu brigar com alguém, com um coleguinha na escola, eu tenho que pedir desculpa, minha mãe vai ficar sabendo, eu vou levar uma advertência, depois eu vou levar uma suspensão, e enfim, tem todo um trâmite que a gente entende isso. E nas redes sociais, como as regras de convivência, né? Então não existe nem uma cultura legal para instruir como usar e como se portar. A gente vai migrando as regras de convivência, as relações do dia a dia para as redes sociais, mas não se aplica devidamente. Então, mais importante do que a idade, que eu acredito que a adolescência, o início da adolescência seria um momento mais oportuno, mas que esse momento mais oportuno, sem acompanhamento e sem monitoramento, não condiz, né? Então, mais importante do que a idade é o monitoramento e a orientação do uso adequado. Sim, só complementando essa questão aí da idade, a gente não tem realmente assim uma idade assim exata, mas a gente sempre orienta que evite o máximo que puder, né? A gente vê cada vez mais crianças sendo expostas a telas, né? E que inicialmente a gente sabe que às vezes os pais precisam de um tempo para fazer alguma coisa, para cuidar de alguma coisa, e aquela criança quer atenção, e aí esse pai se vê numa situação de que eu vou ter que fazer alguma coisa. Antigamente pensavam muito em não dar chupeta, né? Porque vai prejudicar a questão da alimentação e tudo, e vamos evitar a chupeta. Hoje estamos em evitar a exposição a telas, então veja até onde chegamos, né? Então, assim, qualquer coisinha que chora, antigamente, aí dá a chupeta, agora não, é qualquer coisinha que chora, dá o celular. Então, assim, crianças cada vez mais, assim, no início, ainda com meses sendo exposta a telas. E aí tem a questão de quanto mais precoce essas crianças têm acesso, a questão do tempo também que elas são expostas, né? Tipo assim, crianças ficam horas. Os pais fazem uma espécie de, não, eu tenho acesso ao que eles estão
seguindo, postando, né, acessando, mas na verdade eles não têm acesso. Eu acho que é uma falsa impressão de que eles têm acesso, porque eles não olham todos os dias. Eles não olham naquele momento. Muitas vezes as crianças estão ali quietinhas num canto, dentro do quarto, e para os pais, tá seguro, não tá na rua, não tá dando trabalho, né? E tá ali, mas eles estão com o celular na mão, que tem acesso a tudo e ficam por horas. Então, assim, quanto mais tempo você deixar essa criança, assim, não ter esse acesso, melhor. Então, é evitar, né? Quanto mais tarde você puder levar essa exposição para frente, é melhor, né? E tem uma questão também, né? A gente fala muito de os pais entrega por horas, né? É os pais, mas a gente acompanha famílias, né? Mais, digamos que, mais instruídas e responsáveis enquanto a isso, que chega a organizar uma rotina confortável para a criança, sem ser aquela rotina exaustiva, mas tem parte do dia que a criança fica sob os cuidados de uma outra pessoa. E nem sempre essa outra pessoa, né, que às vezes é uma babá, é um outro familiar, é uma avó de mais idade, nem sempre essa pessoa segue exatamente a regra, a risca do que os pais orientaram. Então, parte do dia os pais estão ausentes, trabalhando, e essa criança está sob os cuidados de alguém que talvez não segue exatamente as regras como foram, né, determinadas. E uma outra questão também tão importante quanto quando a criança ela começa a apresentar os sinais, né, sinais e sintomas de ansiedade, e a gente já começa a ver pequenininho. Eu digo, não estou acreditando. Eu não estou acreditando que nessa idade a gente já está conseguindo visualizar tantas evidências, né, sobre um transtorno assim tão sério. E essa é uma realidade muito próxima, né? Eu tive esses dias, eu recebi um adolescente, né, que ainda me chama de tia, porque eu atendo desde quando era menor, e ela me disse assim, mas tia, a senhora não sabe o que foi que a minha mãe fez. Fiquei de castigo e ela tomou meu celular. E agora eu vou ser obrigada a brincar com os meus amigos. Dessa forma. Agora eu vou ser obrigada a brincar com os meus amigos. Eu digo, não, peraí, reformule a frase, me diga de novo. Tia, eu vou ter que ir pra rua brincar com os meus amigos, porque eu não vou ficar em casa fazendo nada, porque agora eu não posso mais usar meu celular. Então, olhe, né, a desconstrução da importância da infância. Eu tenho uma pessoa que trabalha numa operadora de telefone. Conheço uma pessoa e aí trabalha tentando solucionar problemas, resolver problemas de uma operadora X. E ela recebeu uma ligação, que estava comentando comigo essa semana, que uma secretária, né, trabalha em determinada residência, isso em São Paulo, Campinas mais precisamente. E aí a internet, o plano, né, o pacote de internet da secretária acabou antes do tempo previsto. E aí ela ligou para a operadora querendo saber por que acabou o plano dela, porque ela paga X, tantos gigas, enfim. E aí, não, já deu, você já usou tantos gigas, você excedeu, não tem como, você compra um pacote de internet avulso. Aí ela disse, não, porque, eu não sei por que isso, porque eu mal uso internet. A única coisa que eu faço é pegar o meu telefone e dar para a menina que eu tomo conta para ela parar de me abusar e eu fazer as coisas. Aí onde entra a questão, a mãe e o pai protege, monitora, mas a secretária entrega o telefone para a criança se distrair quando ela faz as coisas. E nesse período, ela está fazendo o quê? Está usando o quê? Está conversando com quem? Aí onde mora o perigo, né? Isso. Exatamente. É a realidade da criança que talvez esteja dentro, né, de uma família mais responsável e que talvez essa secretária esteja ali só para cuidar dessa criança. E o que ela faz é entregar o celular para a criança ficar tranquila. E já assim, tem histórias como essa, tem muitas, a gente escuta muitas, do tipo que a secretária tem 2 telefones. Para ser babá hoje você precisa ter 2 telefones. É um para ficar com você vendo suas coisas e outro para entregar para a criança para passar a tarde com ela quietinha. É assim, são muitos relatos que deixam a gente de coração partido, né? Mas
É isso. Doutora, assim, em alguns pontos é necessário não só a criança passar por terapias, não só a criança passar por um profissional da medicina, de repente, a parte psiquiátrica também, mas os próprios pais também passarem por essa terapia ou por esses especialistas para tentar chegar a um denominador comum e a gente acabar com essa adultização, porque às vezes eu acredito que até os pais, eles adultizam sem ter a intenção de fazer. Sim, pode acontecer sim deles, como a gente estava falando assim, de iniciar de uma forma inocente, né? E isso ir tomando uma dimensão, né, que depois se instala aí um problema. E tem sim, às vezes a gente precisa, quando a gente está acompanhando uma criança ou adolescente, que muitas vezes chega pra gente, como a doutora Priscila falou, que às vezes só porque mudou o comportamento e a gente vê aquela queixa inicial, mas quando você vai começar a investigar e avaliar, e você vê que o problema está lá atrás e de muito tempo. E aí, quando a gente vê essa problemática toda, a gente precisa, sim, chamar os pais, né, ou os cuidadores que estão ali diretamente ligados ao cuidado dessa criança e orientar, né, fazer a orientação a esses pais, esses cuidadores. Muitas vezes a gente precisa até fazer essa orientação à escola, né, todos que estão envolvidos com essa criança, para que de certa forma a gente comece a, primeiramente, blindar essa criança, né, de todos os problemas que essa exposição possa estar trazendo, e fazer com que esses pais eles tenham a consciência de que tudo aquilo pode gerar realmente, já está, né, gerando prejuízo, mas que inicialmente os prejuízos eles podem ser ainda leves, passageiros, quando a gente diz ainda que tem que ser identificado logo no início, para que depois não seja algo mais grave, né, já algo instalado e que precise de um acompanhamento mais sério e mais duradouro, né? Então, precisa muitas vezes pais serem orientados e até, quem sabe, fazer terapia, sim. O tratamento com as crianças, propriamente dito, já envolve a família, né? Isso. Então, às vezes não é suficiente o tratamento da criança para alcançar a família com tanto de necessidade de orientação que aquela família precisa. Então, paralelo ao tratamento da criança, a gente consegue propor um processo de orientação familiar. Às vezes a gente identifica que aquela família também está adoecida, então são os tratamentos individuais. Tudo isso, a partir da criança, a gente consegue desvendar o mundo. E quando a gente fala em adultização, automaticamente a gente remete às meninas, né? A dancinha, a sexualização, a exposição do corpo. Mas existem os meninos também, né? Os meninos que estão ali também nessa mesma proporcionalidade em relação ao ambiente em que ele está exposto, o ambiente em que está inserido, porque às vezes acontece, é menino, então vai andar com o pai no meio de macho, no meio de muito homem, porque tem que ser homem, porque isso, porque aquilo, e aí a criança está acompanhando o pai numa roda de amigos com bebida, está acompanhando o pai numa vaquejada, e não é só aquele momento de ir ali, de ver alguma coisa, né, de conhecer e voltar. Não, é de estar inserido naquele momento que tem muito adulto, e aí a criança começa a repercutir, a criança começa a refletir na criança os mesmos comportamentos. Então, a criança começa a adquirir um vocabulário que não é da infância, começa a se remeter, a se reportar com os adultos com um trato diferente daquele trato mais respeitoso, vai perdendo a essência da infância e pulando para uma fase totalmente diferente daquilo que é a realidade. Então, a adultização não está relacionada só às meninas, à exposição do corpo, aos meninos também, né? Então, é um alerta geral, é o cuidado e a proteção com a infância e a adolescência. Essa questão do menino foi bem abordada, porque realmente a gente sempre, quando fala, puxa muito para a menina, né? E assim, a gente tem que lembrar que a rede de pedofilia, ela tá para todos, né?
Então, assim, é para menino, é para menina, é para criança, é para adolescente. Então, assim, não tem essa. Então, assim, a gente não pode dizer, porque é menino, vou deixar ele mais livre, pode acessar, né? A gente sabe que cada vez mais as crianças e adolescentes estão ali acessando conteúdos, né, inapropriados para aquela faixa etária. E principalmente a questão de que eles querem, tipo, copiar, né? Porque, assim, a criança e o adolescente, ele é influenciável, né? E aí eles veem coisas que nas redes sociais tá daquela forma, só que, na verdade, como a doutora Priscila falou, que às vezes a realidade daquela coisa que a gente tá vendo, aquela situação, não é a realidade daquela criança. Então, muitas vezes, outras crianças e outros adolescentes vão copiando, né, aquela situação, aquele vídeo, aquele estilo de vida, aquele padrão, aquele comportamento, quando na verdade aquela criança e adolescente que está postando, às vezes tá vazia, né? Vazia de afeto, vazia de amigos, vazio de família, de tudo. E aí acaba que muitas outras crianças e adolescentes são influenciadas por aquele vídeo. Né? Então, assim, a gente vê que cada vez mais as crianças estão, sim, pulando essa faixa, esse momento tão importante da vida, que é a infância e a adolescência. Eu digo que cada fase ela tem que ser vivida da forma como tem que ser. Não adianta. A gente, às vezes, vê cada vez mais crianças e adolescentes tendo uma responsabilidade que não lhe cabe naquele momento e que lá na frente a gente vai ver os prejuízos. A gente não consegue ver. Tem muita gente que acha até bonito, né? Porque diz, fulaninha dessa idade, já é toda independente, já é tudo... Então, assim, até essa independência, ela tem que ser apropriada para a idade. Porque, claro, é importante a gente ver as crianças e adolescentes tendo autonomia, mas dentro do que é esperado para aquela faixa etária, né? Então, assim, eu não posso transferir uma responsabilidade que é minha, enquanto pai, cuidador, para uma criança e um adolescente, né? Então, assim, essa responsabilidade antes do momento certo, ela também vai mudando, vai tirando um pouco esse momento da vida dessa criança. É desafiador lidar com a adultização no dia a dia? Muito. Demais, porque a criança que já passou ali a ter acesso, deu um salto da sua fase atual para 3, 4, 5 fases à frente e ela já teve acesso a outras coisas, como é que a gente vai trazer essa criança de volta para onde ela deveria estar? E não só a criança, o contexto da criança inteiro. Então ela já tudo da infância começa a ser desinteressante, porque ela começa a sentir prazer, a se sentir mais satisfeita com atrativos mais superiores ao que deveria estar sendo, né, oferecido a ela. Então, eu posso dizer que é mais que desafiador. A gente lida hoje com uma realidade por exemplo, de escola, de sala de aula, onde tem ali 20, 30 crianças com pais e mães diferentes, em contextos diferentes, condições sociais, financeiras, enfim, todas diferentes. E aí cada uma chega com uma experiência diferente e daqui a pouco a gente vê que uma está sendo excluída, outro grupinho está ali acompanhando aquela que tem um comportamento mais descolado, né? Eu vou falar assim para suavizar a situação. E aí, daqui a pouco, porque aquela outra está sendo excluída, porque aquela outra está ficando ali no cantinho, não consegue. Porque aquela ainda é criança de verdade. Aquela só queria brincar com outras crianças e as outras crianças já estão brincando de ser adulto, né? De interesses de adulto. E isso eu posso dizer que é muito mais do que desafiador. É preciso, e aí vai mais a questão de casos pais, é preciso evitar que as crianças, evitar agendas lotadas, é preciso corrigir possíveis sexualizações para que a gente evite tudo isso, estimular amizades saudáveis e tá se monitorando. Acho que esse é o caminho, né? Sim, sim. Em tudo na vida, eu carrego muito esse lemazinho que o básico funciona. Por que eu digo que o básico funciona? Porque, assim, não é de agora que a gente orienta que os pais
supervisionem, que os pais orientem, que os pais procurem conversar mais com seus filhos, que tenham mais tempo com eles, né? E que essa atenção seja realmente uma atenção ali compartilhada com essa criança. E não aquela falsa atenção de que a criança está do meu lado, mas a criança está no celular e eu também. Tá entendendo? Então, assim, o básico funciona porque isso não é de agora. É de muito tempo. Então, antes, as crianças e adolescentes, eles iam pra rua brincar, né? Mas aí os pais ficavam preocupados com a hora, com quem estavam brincando, com que tipo de amizade era, né? Então, assim, já existia esse cuidado. Então, agora não tá diferente. Então, a gente tem que continuar, sim, com esse cuidado, em se preocupar com quem são essas pessoas que meu filho tá conversando, com quem meu filho tá brincando, só que é mais difícil agora. Porque antes a gente sabia realmente quem eram aquelas pessoas, de quem eram filhos, né? E estava em contato. E agora não, a gente tá, às vezes você tá numa rede social e você tá conversando, achando que tá conversando com a criança, e não é uma criança, né? É um adulto se passando por criança. Então, assim, hoje é mais difícil, então requer muito mais cuidado desses pais. Então, assim, tem sim que supervisionar, orientar e evitar certas coisas. Estimular sempre um bom diálogo, estabelecer um vínculo de confiança entre os pais e filhos, para que as crianças e adolescentes eles tenham essa liberdade, se sintam à vontade de conversar quando algo não estiver lhe fazendo bem. E essa questão da agenda cheia da criança é algo bem sério, porque os compromissos que a criança tem são compromissos de infância. Então, preencher a rotina, preencher a agenda da criança pode deixar ela sufocada. E muitas vezes isso é uma substituição do tempo de qualidade da família junto à criança. Uma terceirização, eu posso falar assim, do tempo de qualidade da família com a criança. Então, o tempo de estar ali, de sentar no chão, de montar um quebra-cabeça, de pintar um desenho, de assistir um desenho junto com a criança e conversar sobre o desenho, isso é um tempo de qualidade. Então, a rotina vem tão frenética das famílias que essa agenda cheia da criança acaba sendo uma terceirização daquele tempo de qualidade. E que muitas vezes, assim, se eu peço, é até um pedido, né, que eu faço às famílias que pensem na sua própria rotina. O que é que tem prendido tanto o seu tempo fora de casa? Essa busca, né, por talvez uma autonomia financeira, mais recursos, para pagar mais o quê, para comprar mais o quê, se de repente dá uma equilibrada aí nesse ritmo fora de casa, não diminuiria a terceirização da vida da criança e passaria mais tempo de qualidade. Criança dá trabalho, mas é uma fase assim que se a gente vive com qualidade, a gente vai ter adultos saudáveis, responsáveis, né, íntegros. E isso, assim, é extremamente sério, porque às vezes a gente se percebe famílias trabalhando todos os dias, os 3 horários, porque precisa pagar a escola, a babá, o transporte, o motorista, o plano de saúde, porque a criança só vive adoecendo, o esporte, a natação, o personal, isso, aquilo, tá. E cadê o tempo da família, que a gente não está entendendo, né? E esse não é um assunto de hoje, isso não é de agora, porque eu tenho 13 anos de formada, eu sou psicóloga já há 13 anos, e na minha graduação eu lembro que eu li um livro que era sobre psicologia escolar. Até hoje eu não sei mais o nome do livro, ele era muito velhinho e tinha um recorte desse livro que era sobre a rotina da criança e falava assim, tinha uma fala da criança que era perguntando sobre o tempo de viver. A criança tinha uma vida de uma rotina perfeita. Natação, isso, aquilo, a rotina dos sonhos, né? Fantástica. Mas aí tinha uma fala da criança. E o tempo de viver? Ela só tinha compromisso, né? Só tinha compromisso. Só tinha que cumprir a agenda, né? Verdade. E essa questão aí da agenda lotada, realmente cheia de compromissos, gera muita ansiedade, viu? E gera frustração. E às vezes
vamos pensar na parte de esportes. Às vezes a criança faz 2, 3 tipos de esporte, mas às vezes ele só queria fazer um, porque ele só se identifica com aquele. Mas aí foi imposto para ele fazer mais esses outros dois. E é cobrado, viu? E é cobrado uma performance, é cobrado um desempenho. E essa criança, ela cria muita expectativa em atender aquele, né, aquela performance que ele foi cobrada, que está sendo cobrado meio que indiretamente e às vezes até diretamente. E gera muita ansiedade. Eu já atendi crianças, nessa fase foi crianças mesmo, não foi adolescente, que estavam assim, exaustos por uma rotina assim, uma agenda superlotada. Obrigado. O consumismo dos pais com as redes sociais e, assim, com determinados conteúdos dentro de casa, de repente, pode ser um vilão para os filhos, para as crianças? Pode e porque às vezes os adultos acham que estão vendo uma coisa escondida da criança e a criança está ali ligada em Ninguém tudo. está escondido hoje, mas... Exatamente, a criança está ligada em tudo. Uma hora ou outra que um pai, uma mãe dá uma bobeira ou entrega o celular para a criança, ela vê na própria rede social do pai ou da mãe o que a mãe curtiu, o que comentou. Então, às vezes você acha que está escondendo o que tá vendo, que a criança não está vendo, que você está vendo baixinho, mas a criança está ligada em absolutamente tudo. Inclusive os comportamentos em si, né? Eu posso, o pai ou a mãe, os responsáveis podem ser extremamente informais e responsáveis com a criança. Mas se paralelamente, numa roda de amigos, tem aquele momento mais descontraído, mais espontâneo, sem tanto cuidado, e a criança está participando daquilo, então como é que fica a cabecinha da criança? Como assim? Minha mãe comigo é desse jeito, com as amigas dela é assim, então há uma confusão. Então não só pela questão das redes sociais, mas o reflexo do comportamento do dia a dia também. Por isso, não que você tenha que privar, né, a sua espontaneidade da sua roda de amigos, mas é importante medir, mensurar quais os ambientes que a criança deve participar. Não é porque eu não tenho com quem deixar minha criança que eu vou levar ela para todo lugar. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão de um compromisso ou outro por julgar que não é um ambiente adequado para a criança. Um dos grandes passos, a gente pode colocar dessa forma, a lei agora, né, não é tão recente, mas a proibição de celular na escola, isso é um grande passo para a gente evitar também esse consumismo excessivo por parte das crianças. E como deve ser esse tratamento? Porque em casa a gente tem um tratamento, na escola tem que ser semelhante ou pode ser diferente, para que a gente evite esse processo. É justamente isso que se espera, é que em todos os âmbitos sejam falados a mesma língua, né? Então, assim, por isso que teve essa lei de proibição de celular na escola. E, assim, teve uma repercussão muito grande. Eu digo que eu comecei, assim, eu acho que quando realmente começaram as aulas e que foi cobrado para cumprir essa lei do celular, eu atendi muitas crianças. Crianças não, mas adolescentes. Muitos adolescentes. Crises de ansiedade. Crianças que não queriam estudar o dia todo, querem estudar no tempo integral, né? Querem estudar só à noite, porque para eles estudar à noite ficaria tarde, o dia todo livre para mexer no celular, e ficaria só à noite, aquele tempinho sem o celular para ele fazia esse cálculo, tá entendendo? Então, assim, para você ver até que ponto chega. Então, crianças com crise de ansiedade, crianças com sintomas depressivos, comportamento autolesivo, então, assim, isolamento social, olha, um problemão devido a isso. Graças a Deus, agora já está mais, tá todo mundo firme, né, nisso, então, graças a Deus, agora tá se tranquilizando, mas que realmente é preciso manter assim. E é o que a gente pode fazer, né, pelas nossas crianças, que essas crianças e adolescentes, a gente tem que lembrar que eles vão ser adultos em breve. Então, assim, enquanto a gente cuidar agora, a probabilidade de um adulto saudável, né, é maior. Então, assim, tem que se cuidar agora, a gente tem que fazer o agora acontecer, para que o prejuízo ele seja diminuído lá na frente, lá no futuro, né? Então, assim, eu acho que essa lei veio muito boa,
Eu não vou dizer que veio tarde, não, porque nunca é tarde, mas se tivesse vindo antes, tinha sido melhor ainda. Melhor, né? Mas que graças a Deus que veio. E é isso, a gente tem que seguir todo mundo a mesma linha, falar a mesma linguagem para proteger as crianças e adolescentes. Inicialmente, né, pela novidade, que eu acredito que eles não acreditavam que ia dar certo, que eles iam conseguir burlar, né, de alguma forma, e talvez até consigam ainda um ou outro, mas aí entre eles vai criando aquela rede o X9, né, o famoso X9, né, de entregar. Então, estou inserida numa realidade de escola particular, onde a gente consegue observar que ainda acontecem algumas situações isoladas, mas em sua maioria que tem, né, as penalidades para isso e que acaba acoberta o outro, mas aí o outro entrega e a gente vai conseguindo resolver as situações, mas que inicialmente acontecia de uma série de motivos para não ir para a escola. Todo mundo tinha dor de tudo para não ir para a escola, porque não podia levar o celular e ia ficar em casa usando o celular. E aí, aos pouquinhos, eles começaram a entender que todo mundo estava sem o celular. Então, todas as redes sociais que eles podiam interagir estavam, digamos que, congeladas, porque todo mundo estava na escola, então estava todo mundo sem usar. Então, assim, essa conscientização, a gente foi trabalhando nesse sentido e aí a gente fez um trabalho mais direto com os professores e foi importante, mas aí a gente observa que é como se o momento em que está livre, o momento em que chega em casa, né, não respira se o celular não estiver na mão. Vai almoçar. Vai almoçar. E aí, às vezes, é justamente aquela lacuna da ausência da família, né? Onde tem um responsável ali e que não segue exatamente as regras. E é onde a gente, né, está nessa missão, né? De continuar orientando e acreditando que uma hora vai dar certo. Isso. Inclusive, já teve vídeos aí também que viralizaram também nas redes sociais de pais que vão tirar o celular, né, dos adolescentes e tudo. E os adolescentes têm crises, mas crises assim absurdas de agitação, de agressividade. É uma situação que chega assim, quase uma crise de abstinência. Porque imagine que é um vício ali, ele tá toda hora com aquele celular na mão, então ele vai ao banheiro com ele, come com ele, às vezes está conversando com outras pessoas, está numa rodinha, mas está todo mundo com o seu celular na mão. Então, assim, às vezes está sentado de frente para a televisão, mas está com o celular na mão e está mexendo. Então, assim, você vê o tempo que ele passa com esse celular. Então, quando é tirado, eles têm quase uma crise de abstinência. Eles param de comer, eles ficam agitados, ficam agressivos, acontece. E também, tipo, alteração no sono, né, alteração no humor, crises de ansiedade. Então, assim, podem dar muito, muito prejuízo mesmo, essa questão da exposição. É complicado. Doutora Priscila e doutora Ana Karine, que tipo de mensagem vocês deixam para os ouvintes do Liberdade de Expressão que estão nos acompanhando sobre esse tema tão em evidência, né, mas que tem gerado uma certa preocupação em todos nós? Então, que tipo de mensagem vocês deixam para os pais que estão nos acompanhando nesse momento para a gente finalizar? Eu quero dizer que a infância, não é um palco de curtidas, não é um palco de monetização. A infância é o tempo de viver, é o tempo de brincar, de construir, de aprender, de errar, de fazer de novo, de criar laços, de criar referências. A infância é um mundo de oportunidades, é o laboratório da vida, é o momento é o ambiente de construção de um adulto saudável que vai prosperar, assim como todos nós almejamos. Então, esse é o recado, né? Que não supervalorizem esse palco de curtidas e de monetização. Oportunizem momentos de viver, de aprender, de construir, de criar laços, de errar, de acertar e de oportunidades. Obrigado.
Eu quero passar, assim, uma mensagem de que olhem para suas crianças, né, seus adolescentes, permitam que eles vivam cada fase da vida como tem que ser vivida, né, tenham momentos entre famílias, construam memórias afetivas, estabeleçam vínculo de confiança, que com certeza muitas coisas que podem gerar prejuízo vão ser minimizadas. Então, assim, e sejam atentos, não ignorem sinais, né? Não sejam permissivos, né? E assim, estejam atentos. Porque assim, o mínimo sinal nunca começa assim da noite para o dia. Então vão dando pequenos sinais de mudanças, né? Mudanças no comportamento. Então, assim, sejam atentos, cuidem das suas crianças, seus adolescentes, e que é o bem que eles podem fazer por eles. Porque, assim, como eu repito, essas crianças, esses adolescentes, eles vão se tornar adultos. Eles vão ter as suas famílias. Então, que tipo de adulto eu quero que o meu filho se torne, né? Então, assim, o que eu posso fazer para que ele seja um adulto saudável, para que ele venha prosperar, né? Como a doutora falou, para que ele tenha uma família, para que ele seja uma referência. Então, eu tenho que ser uma referência para o meu filho, para que ele seja referência para os filhos dele. Então, assim, é o que eu quero para o meu filho que eu vou fazer hoje, né? Então, é isso. É que cuidem, que ainda há tempo. Muito obrigado também, viu? Nós que agradecemos. Tá bom. Sobre a adultização, conversei com a doutora Priscila Vanessa e também com a doutora Ana Karine. A doutora Priscila Vanessa, neuropsicóloga clínica, e a doutora Ana Karine, médica pós-graduada em psiquiatria geral. São 11 horas, 11 minutos. Vamos ao intervalo, Léo. A gente volta já. Valendo, como conversa. Vamos tirar uma foto. A gente fala demais, né?